A qualificação do GP de Monza de Fórmula 1 acabou de acontecer, eu já falei um pouquinho mais sobre ela em outro vídeo aqui do canal, mas também é importante demais que a gente fale sobre as expectativas da corrida. Será que agora que a Ferrari fez a pole position e tem tantos problemas com as outras equipes, ela já está fadada ao sucesso nesse GP? Vai vencer dentro de casa com certeza? Existem algumas dúvidas com relação a isso. Principalmente quando nós falamos sobre Max Verstappen, que vai largar da 7ª posição, e claro, sobre as capacidades da Mercedes nesse GP de domingo. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes, já deixa o like aqui embaixo e fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e essa qualificação do GP de Monza de Fórmula 1 nos mostrou algumas coisas diferentes, coisas que a gente não estava esperando muito bem assim, né? Várias punições, entre elas dos pilotos ali das principais equipes da Fórmula 1, entre eles Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sérgio Pérez, o próprio Carlos Sainz acabou sendo punido e ele que inclusive fez uma boa qualificação, ou seja, o jogo mudou completamente. O único jogo que não mudou nada foi justamente o de Charles Leclerc, que apesar dos pesares de todas as punições de seus rivais, ainda assim conseguiu fazer a melhor volta na qualificação, sendo o pole position de forma, vamos dizer assim, meritocrática, né, nesse domingo. Mas de qualquer forma a gente sabe que o jogo pode mudar muito rapidamente. A Ferrari pode ter algum problema, a Red Bull pode mostrar suas garras e a Mercedes pode também ter a oportunidade de ter o melhor GP do ano de 2022 e talvez conquistar sua primeira vitória no GP da Itália na casa da Ferrari. E vamos falar mais sobre isso, não se esqueçam também de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações e assistir o vídeo até o final para acompanhar toda a análise que eu fiz e, claro, entender mais sobre o que pode acontecer nessa corrida de amanhã. É claro que eu dei um palhinha, né, sobre essa situação ali da Ferrari, Mercedes, Red Bull e até de outras equipes do grid da Fórmula 1, hoje um pouquinho mais cedo quando eu falei logo após a qualificação sobre quais são as expectativas da corrida e, na verdade, o que rolou nesse treino qualificatório. Mas aqui a gente vai falar de uma forma muito mais profunda, mais detalhada sobre o que pode acabar acontecendo aí com as principais equipes da Fórmula 1, né? E vamos começar falando sobre a equipe da casa, a Ferrari que conseguiu fazer a pole position com Charles Leclerc. Isso é lindo, já é muito bom de certa forma, mas ela tem uma desvantagem bem grande. Carlos Sainz vai largar lá de trás do grid, se eu não me engano, da última posição, o que já vai ser ruim quando nós falamos em questões estratégicas para a equipe Ferrari no fim das contas. A gente sabe, Max Verstappen larga de 7º, tá muito próximo ali de Charles Leclerc, principalmente quando a gente considera o que ele fez lá no GP da Hungria, escalando o grid inteiro e vencendo a corrida. E além disso, Sérgio Pérez, que ficou com a 4ª posição, se eu não me engano, nos melhores tempos dessa qualificação, tomou 10 posições também, ou seja, larga de 14º, enquanto Carlos Sainz vai largar apenas da 20ª colocação. E com isso, nessas condições, a gente sabe que a Red Bull já começa a corrida com uma posição estratégica um pouco mais favorável quando comparada à Ferrari. É claro que de qualquer forma, Charles Leclerc vai largar ali da 1ª posição, já vai sair na frente de todo mundo, muito provavelmente, obviamente se ele não errar a largada, né, que é uma coisa bem provável, vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas de qualquer forma ele já tem esse ônus, vamos dizer assim, de realmente não estar tão favorecido assim em questão de estratégia por conta de Carlos Sainz, que vai largar lá da rabeira do grid. E claro que tem essa questão aí que eu falei da largada, que é outro problema da Ferrari. Para quem não sabe, ela tem um problema crônico ligado à embreagem, controle de embreagem do F175. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Enquanto a Mercedes, que é o carro que está logo ao lado ali do piloto Charles Leclerc, já tem uma embreagem muito boa e inclusive tem um histórico muito bacana de largada. Segura o piloto monegasco aí, porque senão ele pode perder essa 1ª posição para a Mercedes. E não tem jeito da gente falar sobre essa corrida sem comentar sobre a Red Bull, que já tem também essa vantagem estratégica, como eu já disse nesse vídeo, mas não para por aí. Ela também é muito veloz em voltas rápidas, a gente viu que ela quase fez a pole position com Max Verstappen e o ritmo de prova nem se compara. A gente sabe que desde o início do ano
a Red Bull é uma das melhores equipes quando nós falamos em constância durante a corrida. E esse pode ser o grande trunfo que Max Verstappen venha a mostrar durante esse GP de Monza de Fórmula 1. Ele já venceu uma corrida lá na Hungria, como eu já disse, largando quase de último e utilizando esse ritmo de prova para ultrapassar todos os carros ou quase todos do grid da Fórmula 1. E ele pode fazer exatamente a mesma coisa nesse fim de semana específico. Inclusive, eu mesmo aposto em Max Verstappen. Sérgio Pérez provavelmente vai escalar o grid também e pode acabar atrapalhando principalmente Charles Leclerc em uma situação onde o piloto monegasco precise parar nos boxes, mas se ele parar em algum tipo de situação ele poderia, por exemplo, acabar perdendo a posição para Sérgio Pérez, o que seria muito ruim. Ou seja, de certa forma a Red Bull pode ter algum tipo de poder de barganha nesse sentido. Claro que Carlos Sainz também pode conseguir escalar o grid, e a gente sabe que Sainz é um piloto muito bom. Mas eu não botaria tanta fé assim, porque o caminho dele é bem mais longo do que de Max Verstappen, por exemplo, e também provavelmente será mais difícil do que o do próprio Sérgio Pérez, principalmente por conta das características do carro da Ferrari, que geralmente não tem um bom ritmo de prova em si. Ou seja, a tendência é que a Red Bull tenha esse tanto de vantagem, não é à toa que eu continuo apostando em Max Verstappen, apesar do resultado da qualificação e apesar também dessa questão dele receber tantas punições do grid da Fórmula 1. Mas também não tem jeito da gente deixar de falar sobre a Mercedes, a equipe alemã que tem George Russell ali na segunda colocação, tomou 1,5 segundos de diferença no tempo mais rápido dessa qualificação. Sim, foi 1,5 segundos mais lento do que Charles Leclerc. Mas vamos lembrar de uma coisa, lá no GP da Bélgica, como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, George Russell estava perdendo mais ou menos 1,3 segundos quando comparado a Carlos Sainz na qualificação do GP da Bélgica. E adivinha o que rolou? George Russell conseguiu remar contra a maré e ainda por cima se aproximou de Carlos Sainz nas voltas finais, mesmo depois de ser muito atrapalhado durante a corrida, ter que fazer diversas ultrapassagens e quase conquistou a posição do piloto espanhol no fim das contas naquele GP de Spa-Francorchamps. Ou seja, existe sim grande chance no fim das contas de George Russell conseguir se aproximar de Charles Leclerc e conseguir talvez até mesmo concluir a ultrapassagem vencendo esse GP. Claro que eu acredito que essa corrida vai ser boa, a Mercedes tem potencial de brigar ali pela vitória mesmo com a Ferrari e realmente precisa contar com algum tipo de problema de Max Verstappen. Mas eu acredito que essa vitória vai contar com essa disputa entre os três pilotos, Verstappen, Leclerc e George Russell. E eu acho que vai ser uma ótima disputa, inclusive, para a gente ver como as coisas estão no campeonato. A Mercedes, por exemplo, geralmente não é boa em pista de alta, mas se ela conseguir ter um bom desempenho agora, é provável que ela tenha entendido muito bem como o carro está funcionando nesse ano de 2022, pelo menos a partir desse GP de Monza. E a gente ainda tem outras equipes, como por exemplo a Alpine de Fernando Alonso, que andou super bem, a AlphaTauri, que também andou muito bem, a McLaren, que está ocupando ali a segunda fila dessa largada e que no ano passado fez a dobradinha nesse GP de Monza, e claro que tem a Red Bull, Ferrari, Mercedes e ainda tem a Williams, várias equipes disputando aí por boas posições. A corrida amanhã promete muito, promete ser uma boa corrida e vamos ficar aqui atentos exatamente pelo que vai acontecer. Para isso é importante demais que você já se inscreva nesse canal através dessa bola aqui no meio da sua tela e assista esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!